Boa noite a todos. Vamos chegando aí, Maristé, Elisângela, Daniel, os demais que já passaram aí eu não percebi porque estava fixando o tema aqui. Manuel, Elisângela, Cleide, sejam todos bem-vindos. Os que chegaram no início aí, me perdoem aí não ter percebido que eu estava tentando fixar o tema. Mas se sintam todos bem-vindos e boa noite a todos. Temos aí também Daniel, Fátima Navarro, esse SIAMAS, eu não sei quem é, mas também boa noite, Cláudia. Vamos chegando aí todos nós. Nayana chegando aí também, muito boa noite. Ivan Lemos, boa noite a todos. E já estamos aí na hora de fazer a nossa prece inicial. Vaninha chegando aí, seja bem-vinda, Vaninha. Marcos, Mônica, todos bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer nossa prece. Já lembrando que aqueles que estiverem em atendimento fraterno, ou aqueles que quiserem, de modo geral, colocar o seu copo d'água na mesa, onde quer que esteja, se for possível, para no final, durante toda a reunião, é bom ter o copo d'água, para no final, depois da prece, a gente tomar. Pedir àqueles que estão em atendimento fraterno para ficarem contritos, o mais harmonizados possível. Sônia chegando aí também, Marcele, Messia, todos nós chegamos aí. Muito bem, vamos fazer a nossa prece agora. Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, mais uma vez temos o privilégio de nos reunir em Seu nome para trabalhar na Sua seara e hoje especialmente, querido Pai, trabalhar esse tema que tem sido tão importante para a humanidade, tão importante no sentido da gente compreender o equívoco que cometemos quando pensamos no suicídio. Quantos dos nossos irmãos equivocadamente escolheram esse caminho? Que todos eles recebam as suas bênçãos. E quantos irmãos nossos ainda no caminho, quando surgem os momentos de dor, quando surgem as grandes provações, ou quando a carga de responsabilidade é muito grande, começam a acalentar esse pensamento. Pedimos, querido Pai, que ajude a todos esses irmãos, derramando suas bênçãos, para que eles desistam desse caminho, para que eles se fortaleçam e encarem todas as dificuldades possíveis, mas jamais a escolha dessa alternativa. Abençoa todos aqueles que sofrem, os angustiados, os infelizes, os que estão em desespero, os enfermos, aqueles que perseguem e aqueles que são perseguidos, aos lares, às famílias, aqueles que lutam no cumprimento dos seus deveres e suas obrigações no anonimato, mas no anonimato para a sociedade, mas no cumprimento das leis de Deus, estamos sempre em oração. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo. Dá-nos a sua proteção e a sua bênção, hoje e sempre. Vamos hoje, então, conversar sobre esse tema que tem desafiado tanto a todos nós. E escolhemos esse tema, suicídio. Por que essa ideia? É um problema, um fenômeno grave que afeta a humanidade em todos os tempos. Mas à medida em que a modernidade vem se aperfeiçoando, vem se aproximando da gente, parece que a gente vai ficando mais frágil. Em todos os povos,
em todas as classes, em quase todas as idades, inclusive na infância, nós temos vivido o drama do suicídio. Temos vivido essa triste escolha que nós ainda fazemos. Digo nós, porque todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda somos espíritos em processo de educação. E nessa educação, e nessa condição, quando vacilamos, a ideia de abandonar tudo, a ideia de abandonar a família, a ideia de abandonar o trabalho, a ideia de abandonar a vida, pode chegar facilmente em nós, se nós não tomarmos as precauções devidas. Por isso esse tema é um tema que precisa ser lembrado sempre, para que todos nós, sem exceção, não tem bom nessa conversa. Todos nós temos que estar vigilantes, porque essa ameaça ronda todas as pessoas, exceto aqueles que são santos, aqueles que já estão num patamar de superioridade muito distante de todos nós. No mais, todos nós estamos sujeitos a essa ameaça. Mas, por que essa ideia? Por que a gente acalenta essa ideia? Nós poderíamos elencar aqui vários motivos. Vamos nos ater a algumas causas, alguns porquês a gente ainda busca essa ideia. Uma das coisas que logo vem de cara na doutrina espírita é o efeito do materialismo. Lembrando sempre que materialismo não é gostar da matéria, não é gostar do carro, da casa, da roupa, não. Materialismo entendido aqui como uma filosofia de vida que prega que não existe nada no ser humano além do corpo físico. Somos feitos apenas de células e átomos. Isso é o materialismo. Dos princípios do materialismo é dizer que no ser humano não há mais nada do que a matéria, do que um corpo físico. E que quando esse corpo físico acaba, acabou tudo. Não existe mais nada, não existe mais o ser. Essa ideia do materialismo, ela é um campo fértil para que a gente alimente a ideia do suicídio, já que ela diz que a vida acaba, já que ela diz que nós temos um corpo físico e esse corpo físico, ao morrer, termina ali. Então, o materialismo é o primeiro ponto, né, que estimula as ideias de suicídio. Uma outra concepção também que ajuda, que ajuda para o mal, né, embora não tenha esse propósito, né, mas fragiliza o nosso processo educativo, são as ideias, a concepção espiritualista vaga. O que é uma concepção espiritualista vaga? Né? O que é que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes nós somos católicos ou somos evangélicos e somos espiritualistas. A gente acredita que nós somos uma alma. Né? O catolicismo diz isso, o evangélico diz isso. Mas isso é uma concepção vaga, não fica claro. A gente não tem essa certeza, a gente não materializa esse pensamento. A gente não tem a clareza, a gente não consegue pensar como é essa imortalidade que a Igreja Católica prega, que os nossos irmãos evangélicos pregam. É apenas aquela ideia de que Deus vai tomar conta da gente quando a gente morre. Mas parece que a gente deixa de ser quem a gente é. Parece que deixa de ser responsável. Ou a gente fica condenado ao céu ou ao inferno, mas é uma coisa vaga. Então, essa concepção vaga de espiritualismo, ela também fragiliza. Porque o ser humano, nesse momento da sua evolução, já não aceita mais explicações dogmáticas. Explicações que não esclarecem de vez o problema. E aí a gente fica naquela coisa do dogma, do acho e tal, mas isso fragiliza. Essa ideia vaga, alimentada pelas escolas cristãs, exceto o espiritismo, que também é espiritualista e é cristão, junto com o materialismo, é somar duas coisas que fragilizam o que o ser humano acha que ele é. Um outro ponto também é a educação precária. Nós temos tido uma educação muito precária do ponto de vista moral e espiritual.
E a educação moral não é só que eu falo educação moral, não é educação moral e cívica da década de 70, não. É educação moral baseada no comportamento. A sociedade tem dificuldade de dizer o que é o comportamento certo. Se enche de cuidados, né, de terminologias, de filosofias, não é? Quase sempre apontando para a liberdade, uma liberdade às vezes excessiva. E o ser humano, ele vai sendo deixado à margem. As crianças, os jovens, eles passam a ter uma educação imediatista, utilitarista. Aquela educação que é simplesmente o ter, né? O gozo de um momento, o gozo da juventude. Ah, eu não quero perder minha juventude, eu não quero perder minha vida, mas que vida? Não é? A questão do consumismo, não é? A questão das preocupações imediatas dos adultos que cuidam das crianças, os pais que saem de casa para pensar apenas em dinheiro, em títulos acadêmicos. Então, esse esvaziamento da família e da educação no seu sentido íntimo, não é a educação escolar que eu estou falando aqui, é a educação íntima, a educação do espírito, do ser humano, da convivência, do exemplo, do aprender a chorar e a sorrir. Essa falta de educação também fragiliza. Isso junto com uma concepção vaga de espiritualismo e com o materialismo vai fragilizando o ser cada vez mais. E aí vem um ponto interessante. Quando nós estamos no mundo espiritual, prestemos bem atenção a esse ponto. Quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, nós temos um planejamento e, de certa forma, conhecemos as responsabilidades que nos aguardam quando a gente reencarnar. Um dos papéis da educação seria preparar o ser humano para quando ele se tornar adolescente e adulto, ele estar maduro para poder assumir a carga de responsabilidades que lhe pertence. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, os espíritos nos dizem, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso a essa informação, das responsabilidades que nos aguardam quando a gente reencarnar. Inúmeras responsabilidades. Aí a gente reencarna para uma sociedade com esses 3 requisitos que eu disse aí. Um materialismo, uma concepção vaga, espiritualista vaga, e uma educação íntima precária. Quer dizer, o ser humano chega na sua adolescência e na sua idade adulta completamente despreparado para assumir, para carregar a sua cruz, para assumir suas responsabilidades materiais e espirituais. E as responsabilidades chegam, não tem jeito. A responsabilidade pela família, pelo trabalho, a responsabilidade pelo outro, não é? A responsabilidade pelos pais, pela mãe, pela sociedade, as responsabilidades kármicas, esse ponto é importante. Quando eu reencarno, eu trago comigo responsabilidades kármicas, quer dizer, de coisas que eu fiz em outras encarnações, que eu vou ter que resolver nesta, que vai ser mais um peso para ser carregado, um peso que eu plantei, não é um castigo de Deus. Então, quando eu vivo uma vida muito cheia de problema, não é por acaso, são os problemas que eu semeei, nessa ou em outras encarnações. E no mundo espiritual, antes de reencarnar, isso é colocado na mesa. Então nós mergulhamos no mundo com essa fragilidade do materialismo, da concepção espiritualista vaga, de uma educação precária do ponto de vista íntimo, do ponto de vista da família, do ser humano, né, da sua intimidade, da sua psicologia, muito frágil. E ainda mais com a carga de responsabilidades trazida de outras encarnações. Aí quando a gente chega para vivenciar tudo isso, cadê? Ficamos sem chão. Entramos de desespero facilmente. E um outro ponto, não temos, dessa maneira, como eu falei, a gente fica sem preparo para viver as dores do caminho. Que dores? As dores normais do processo evolutivo, aquelas que não são kármicas, são as dores normais da vida. Viver é sentir dor. Trabalhar, vencer, acordar cedo, estudar pra caramba, abdicar muitas vezes do conforto, abdicar do sossego, abdicar, poderíamos dizer assim, da família, não é? Às vezes trabalhar em alto mar, são dores da vida. Essas dores existem, ter que dormir tarde, não é, para estudar, para fazer um concurso e trabalhar ao mesmo tempo.
não é? E ainda assim ter problemas domésticos, ter que cuidar da casa, ter que cuidar da vida. Não é fácil. Além disso, a carga de responsabilidades trazida de outras encarnações. Se não há educação para isso, se a gente ignora essas questões, ficamos fragilizados. Os problemas, quando surgem, a gente entra em desespero, não encontra caminho, nem consolo íntimo. Porque se nós fôssemos educados para entender que somos espíritos reencarnados, que trazemos uma grande responsabilidade ao reencarnar, nossa educação seria muito mais madura, de modo que quando a gente chegasse nas dores da vida, nas responsabilidades da vida, nós não entraríamos em desespero facilmente. Saberíamos sofrer as dificuldades, saberíamos enfrentar as nossas responsabilidades desta e de outras encarnações. O materialismo também faz com que a gente seja ansioso, é uma sociedade ansiosa, uma ansiedade muito grande para a realização dos caprichos. Quando a sociedade se preocupa demais com seus caprichos, ela se fragiliza. E na hora que os caprichos não se realizam, bate o desespero, o vazio, que junto com tudo que eu já falei, vai aprofundando, né, vai fragilizando a corda. A corda vai ficando fraca, não aguenta o aperto. Tudo isso gera fragilidade moral. E por sua vez gera a gente se torna alvo fácil das obsessões. Tudo isso faz com que a gente vire alvo fácil das obsessões. Se nós trazemos uma carga de responsabilidade espiritual muito grande, porque vivemos em outra encarnação com uma pessoa a quem a gente fez um mal muito grande. Não tenha dúvida, quando eu reencarnar, eu vou ser cobrado por esse mal que eu fiz. E se eu não estou preparado, e o meu irmão espiritual vem se vingar de mim, ele vai me pegar fragilizado, fraco. Eu vou ser um alvo fácil para a sua vingança. Claro que eu vou ter que pagar pelo mal que fiz, mas se eu estou preparado e maduro, eu pago com maturidade, pago com dignidade. Mas se esse irmão que me procura para se vingar me encontra despreparado, imaturo, ansioso, caprichoso, preocupado com o imediatismo, com o aspecto superficial da vida, eu vou ser um prato cheio para a obsessão, não tem jeito. Então essa falta de maturidade moral faz com que a gente fique, poderíamos dizer assim, a gente não tem a proteção imunológica para o corpo físico, tem a proteção imunológica para o espírito. A gente fica com a nossa proteção imunológica baixa, a gente fica anêmico espiritualmente. Aí as obsessões campeiam, não é? E pinta e borda na nossa vida. E os suicídios, não tenham dúvida, toda a ideia de suicídio, ela é acompanhada por um processo obsessivo. Além de tudo que eu já falei, do despreparo, da infelicidade, da imaturidade para saber carregar a sua carga. Além disso, quando a gente pensa em fugir, em abandonar tudo, não tenha dúvida, outros espíritos também nessa mesma situação se associam a nós. Ou porque querem se vingar, ou porque são fracos como nós somos. E nos induz à ideia do suicídio. É como se juntos a gente fosse para o mesmo fim, o fim do suicídio, que não é o fim. É um triste recomeço o suicídio. Vamos lembrar sempre, quando a gente fala de tudo isso, que nós somos espíritos encarnados. Nós temos uma herança que trazemos do passado, que fique bem claro disso. Ninguém está aqui submetido à sorte ou ao azar. Todos nós passamos pelas dificuldades que necessitamos, seja porque precisamos crescer espiritualmente, seja porque devemos e precisamos nos reajustar. Então essa herança que a gente traz de outras encarnações, ela tem que ser respondida, se não nessa encarnação, nas próximas. E quanto mais a gente adia, mais dramático fica. O propósito da reencarnação é sempre educar. Educar o espírito para crescer. Mas, paralelamente ao processo de crescimento educativo, eu tenho que fazer as correções dos erros do passado, que também aprendo. E assim, combinando essas duas coisas, o espírito cresce. Lembrar também que nós, quando reencarnamos, continuamos com os nossos laços de amor e ódio.
Os laços de amor e ódio podem reencarnar junto conosco, formando uma família, ou podem ficar distantes para depois se encontrar em algum momento da reencarnação, da vida física. Ou os meus desafetos e afetos ficam no mundo espiritual, me acompanhando de lá. Mas os laços que eu construí de amor e de ódio continuam existindo. Não importa se eu estou encarnado ou desencarnado, os laços continuam existindo. E é preciso que a gente se dê conta disso, para que a gente possa estar atentos, vigilantes no nosso dia a dia e não deixar a nossa guarda aberta, se fragilizar espiritualmente falando. O que nós temos também que considerar? O que acontece com o suicida? Alguém que escolhe o caminho do suicídio está obsidiado. É uma obsessão. Ninguém pensa no suicídio sozinho. É preciso reagir, é preciso ser forte, é preciso se animar, é preciso garantir a soberania do seu eu, do seu espírito, da sua condição de ser. Agora, quando eu cometo suicídio, eu não consigo resistir e eu acabo cometendo suicídio, o que é que acontece? Eu perco o meu livre-arbítrio. A coisa mais dramática para o suicida é a perda do seu livre-arbítrio. É eu não poder mais decidir ir para cá ou ir para lá. É não decidir mais o que pensar, o que fazer. É perder a oportunidade de ver o tempo passar. O tempo não passa para o suicida. É perder a oportunidade de ouvir a mãe, de ouvir o pai, de ver o sol nascer e se pôr. O suicida só ouve o seu próprio grito de desespero, somente isso, a se repetir interminavelmente. Até que por um processo das leis divinas, a misericórdia divina vá levando ele devagar, dramaticamente, até que ele consiga juntar os pedacinhos do cristal que ele quebrou. E um dia, 10, 20, 50 anos depois, 100 anos depois, esse espírito consegue reencarnar. Depois de recompor o mínimo possível, ele consegue reencarnar e traz consigo, para essa reencarnação, as marcas do suicídio. Elas vão vir marcadas no perispírito. E quando eu reencarno, elas se manifestam no corpo. Então, por exemplo, se o suicida se suicidou tomando veneno, ele vai certamente reencarnar com seu aparelho, né, gástrico, né, seu aparelho oral, a boca, a garganta, o esôfago. Ele vai vir com sérios problemas nessa área, podendo adquirir um câncer facilmente. Se ele der um tiro no ouvido, vai vir com um problema sério na construção do cérebro, da mente. Então vai ter uma dificuldade enorme, né, de retomar a sua vida normal. Enfim, toda forma de suicídio lesa o perispírito. E quando eu reencarno, eu trago essas marcas comigo e vou sofrer ainda mais. Entendendo que essa reencarnação, ela já é a reconstrução. A reencarnação assim não é um castigo, pelo contrário. São as leis de Deus agindo para que aquele filho se reconstrua. A reencarnação, mesmo trazendo as sequelas do suicídio, ela acontece 1, 2, 3, 4 vezes, até que recomponha perfeitamente aquilo que foi destruído. Mas é um processo longo, dramático. E nós precisamos saber disso, para não escolher esse caminho. Essa desgraça, essa miséria, essa peste espiritual. Temos que nos pegar com Deus, com os espíritos de luz. Temos que aprender a chorar as nossas dores. Temos que ter calma, silêncio, paciência. Cumprir os nossos deveres, por mais difíceis que eles sejam. Não correr da luta. Pedir perdão humildemente a Deus. Calma, resignação. Resignação por quê? Porque nada acontece por acaso. Já explicamos, já comentamos isso. Eu tenho que me fortalecer para conduzir a minha estrada, o meu caminho, da forma como ele está. Claro, buscando a melhora. Não é ser masoquista. Eu tenho que buscar a minha melhora, eu tenho que buscar crescer na minha vida, mas sem fugir da minha realidade. Sem esquecer das minhas responsabilidades. Eu não posso fugir, abandonar, de maneira nenhuma.
Mas eu queria voltar ao ponto da obsessão, que é o seguinte: por que as obsessões acontecem? São dívidas do passado ou do presente. Então, eu que estou pensando em fugir da vida, que eu estou em desespero, eu preciso muito orar. Pedir perdão a Deus pelos erros que eu cometi. E se eu não me lembro deles, Deus se lembra. Deus sabe exatamente onde eu errei, nesta e em outras encarnações. Talvez a minha ideia de suicídio ela esteja sendo sugerida por alguém que quer se vingar de mim. E como eu estou fragilizado, eu me torno um alvo fácil dessa obsessão. Mas a espiritualidade amiga espera que eu reaja, que eu ore, que eu peça perdão, que eu saiba chorar. E aí, quando eu me abro espiritualmente falando, com humildade, a espiritualidade me ajuda e eu não caio nessa armadilha. Eu não me torno essa presa tão fácil. Pedir perdão, 1000 vezes perdão a Deus. E outra coisa que é importante, procurar mudar o comportamento. Eu que estou pensando em fugir, eu que estou em desespero, eu não consigo carregar a carga da minha vida, eu preciso mudar meu comportamento, eu preciso orar, pedir perdão a Deus, pedir coragem, mas nunca fugir, nunca que tire da minha frente o meu fardo, não. Porque quando eu admito que eu não consigo resolver aquele problema, eu me fragilizo. Eu tenho que pedir força a Deus para resolvê-lo, para enfrentá-lo, para superá-lo. Com suor, porque é isso que me dignifica, é isso que me engrandece. E como é que eu mudo o comportamento? É tirando da minha vida alguns costumes negativos. O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou ouvindo de música? Por incrível que pareça, tem músicas que são uma apologia ao suicídio. Tem músicas cuja melodia e letra é uma desgraça espiritual. Que livro eu estou lendo? Que filme eu estou assistindo? Como é que está meu lazer? Como é que estão as minhas companhias? Eu estou conversando o quê? Quando eu me reúno com pessoas, eu falo de quê? Eu falo das misérias, das tragédias, do desespero, eu reclamo da vida. Paremos de reclamar. Porque todo esse tipo de comportamento só me afoga cada vez mais na minha fraqueza. Eu tenho que reagir. E se eu não sei fazer isso, eu peço a Deus que me ajude. E os espíritos felizes estão sempre esperando que alguém peça isso. Agora, quando eu peço uma futilidade, os espíritos não podem me fornecer uma futilidade. Os espíritos não podem me botar na zona de conforto. Os espíritos me fortalecem para eu cumprir meu dever, minha obrigação. Não é? Os espíritos me ajudam a resgatar os meus erros do passado. Ter fé em Deus perante os desafios do caminho. Ainda que eu não consiga superar o desafio. Se eu tiver de morrer para cumprir esse desafio, que eu morra, mas não pelo suicídio, não pela fuga. Eu tenho que morrer com a fé em Deus de que eu fiz tudo o que pude. Mas nunca pela saída precipitada do suicídio. Era assim que os cristãos faziam na época do Cristo. Foi assim que o Cristo foi para a cruz. Ele não procurou seus direitos, não procurou reclamar com ninguém, perdoou a humanidade e caminhou para a cruz. Por que ele caminhou? Porque ele tinha fé em Deus. Ele sabia que tudo aquilo era em prol do bem da humanidade. Tudo aquilo só acontecia por causa da sua ligação com Deus. Então, façamos como Cristo. Carreguemos a nossa cruz e não percamos a fé em Deus, ainda que tenhamos que morrer levando essa cruz. Mas aí eu dignifico a minha cruz. Eu chego no mundo espiritual com um troféu na mão. Eu chego no mundo espiritual como um vencedor. Eu fiz tudo o que pude. Mas nunca a saída, a fuga precipitada. Deus nos abençoe. Vamos agora para a nossa parte das perguntas. Chegamos aí às 8 horas. E aí eu vou capturar as perguntas que vieram aí. Vamos comentar aqui cada uma. Jamar está dizendo o seguinte, Elisângela, verdade, né? Jamar dizendo aqui, acho que a falta de uma religião, falta de Deus, também nos deixam vulneráveis diante dos problemas, dando espaço a pensamentos suicidas. Exatamente, Jamar.
a falta de educação espiritual, a falta de conhecimento que a doutrina espírita traz para nós, né, facilita, abre espaço para pensamentos suicidas. Temos aqui também o Carlos Antônio colocando o seguinte: sem o conhecimento de causa e efeito, o ser que comete o suicídio tem a mesma responsabilidade daquele que conhece. Acho que a pergunta é essa, né? Daquele que conhece. Veja, nas leis de Deus, tudo tem agravante e tem atenuante, Carlos. Né? A pergunta é, uma pessoa que conhece a lei de causa e efeito, ou conhece a doutrina e comete suicídio, tem a mesma responsabilidade daquela que nada conhecia? Repare, a lei de Deus ela tem sempre o atenuante e o agravante. Ambos têm uma grande responsabilidade pela frente. Aquele que conhece, maior ainda. Porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Isso está lá no Evangelho. Mas não quer dizer que aquele que não conhece também não tenha criado para si um enorme problema. Criou sim. Nós não temos, nesse nível evolutivo que nós estamos, nós não podemos mais nos desculpar como se fôssemos um selvagem, um homem primitivo de 10 mil anos atrás, que se matava, que cometia o canibalismo, e não tinha muito problema kármico, porque aquele homem não tinha ainda responsabilidade, livre-arbítrio suficiente para sofrer as consequências dos seus atos. Mas hoje não, nesse nível evolutivo é uma grande responsabilidade aquele que comete o suicídio. Vamos ver aqui outra pergunta, outra questão. Vamos ver aqui, John Lima, dizendo o seguinte: aqui na Santa Casa de Santa Isabel, São Paulo, né, tem bastante casos de suicídio nos últimos 3 meses, com as idades de 14 a 25 anos. Pois é, John, o suicídio, como eu disse, está afetando todas as idades, inclusive adolescentes e crianças. Tem esses patetas, esses bonecos que aparecem aí na internet, que levam as crianças ao suicídio. E tem os adolescentes também, que vazios de educação, vazios de lar, vazios de uma relação afetiva que preencha, vazios de exemplo, vazios de autoridade, não é, de autoritarismo. Esses jovens chegam à adolescência fragilizados e também se tornam presas fáceis de obsessões. E como não tem saída, não tem perspectiva, buscam até por apologia. Existem seitas, músicas, bandas de rock, livros que concitam, né, que levam o jovem a entender que o suicídio é uma alternativa. Mas tudo isso pelo vazio da educação social que nós temos, que nós criamos na modernidade. Mais uma outra colocação aqui de Mônica: se a dor que atormenta o espírito encarnado, ele triplicará diante deste ato para o espírito suicida. Não triplicará. Será multiplicado por 1000, não por 3. Não tem medida. Se eu estou vivendo uma dor agora encarnado e eu cometo suicídio, essa dor vai ser multiplicada por um expoente que eu não sei qual é. É inenarrável. É indescritível. Tem um espírito que cometeu suicídio e ele passou 50 anos no mundo espiritual tentando se recompor para poder reencarnar, trazendo as marcas do seu suicídio. E quando ele se recompôs, uma das primeiras coisas que ele pediu foi o direito de poder psicografar uma obra descrevendo o suicídio e que essa obra servisse para as pessoas tomarem consciência de não cometerem esse ato. O nome da obra é Memórias de um Suicida, de um escritor português, né, que suicidou-se e passou mais de 50 anos no mundo espiritual tentando se recuperar para poder receber a condição de poder voltar. Então o sofrimento se multiplica N vezes. Não é um caminho nunca para ninguém. E nos fortalecemos sempre disso, nos fortalecemos sempre disso. Outra pergunta aqui é da Márcia, lá de Recife. Não podemos fugir das nossas responsabilidades. Temos que rezar muito e pedir perdão a Deus por tudo de errado que fizemos, sem dúvida. Não fujamos nunca. É preferível morrer cumprindo a responsabilidade. É preferível morrer de fome, de sofrimento, do que for. Porque honrando a minha carga, honrando a minha responsabilidade, honrando o meu destino,
honrando aquilo que eu semeei e agora estou colhendo. Porque quando eu chego na espiritualidade assim, eu chego como um vencedor. Eu chego dono do meu nariz. Eu chego agora antevendo uma reencarnação profícua, com muito progresso, com muita felicidade. Porque eu soube viver aquela encarnação de sofrimento. Mas quando eu fujo, tudo vira-se ao contrário. Deixa eu pegar aqui uma outra colocação. Aqui de Tânia Maria Campos. Como agir diante do suicídio causado por nós? O suicídio causado por nós, quer dizer, quando a gente induz alguém ao suicídio, eu estou entendendo que seja isso. Eu causei o suicídio a alguém ou eu causei um suicídio a mim mesmo. Ou no caso de uma separação, o marido se suicida porque a esposa não queria mais. Entendi. Então pode ser assim, Tânia. Imagine que um namorado está namorando, né, e a moça resolve acabar o namoro. Aí o namorado vai e se suicida. Então a namorada pode ter causado o suicídio. Ou pode ter tido uma traição, por exemplo. Né? Um casal vive junto e um dos dois houve traição de um dos lados e aquele que foi traído, né, desesperadamente, comete o suicídio. Então você está complementando aí alguém. Então repare, aquele que se suicidou, suicidou-se. Tem um atenuante, mas também está se metendo numa enroscada sem tamanho. Aquele que induziu ao suicídio também traz consigo uma grande responsabilidade. Aquele que, qualquer ato que eu faça na minha vida que induza o outro ao suicídio, eu sou partícipe, eu sou cúmplice daquele suicídio. E vou trazer comigo as marcas do suicídio. A grande responsabilidade pelo que eu fiz. Não como um suicida, mas por ter levado o outro a isso. Isso eu vou ter que carregar o resto da minha vida até que eu consiga me redimir. Por isso, se alguém nos decepciona, se alguém nos engana, nunca procuremos nos vingar dessa maneira, fugindo da vida. Não é esse o caminho por vários motivos que a gente já falou aqui. Uma outra questão aqui também, ainda de Janaína, perguntando, temos sempre que orar e vigiar. Exatamente, temos sempre que orar e vigiar. Depois tem aqui o Trindade, não aceitar sua missão, negar sua responsabilidade espiritual, é passível de ser punido por essa ação. Então veja, eu estou entendendo aqui, Trindade. Olha, não aceitar sua missão, eu não aceito a minha missão, nego a minha responsabilidade espiritual. É passível, eu posso estar sendo punido pelo suicídio? Não. Não, o suicídio não é uma punição. Deus não pune ninguém. Eu me puno pela minha responsabilidade. Se a gente quer usar a palavra punição, é uma autopunição. O suicídio é uma autopunição errada, porque é uma punição que não resolve nada. Pelo contrário, só complica ainda mais. Então não há punição pelo fato de eu ter fugido das minhas responsabilidades. Fugir das minhas responsabilidades e não cometer o suicídio é um grande erro. Cometendo o suicídio é um erro milhares de vezes maior. O que acontece com alguém que abandona seus filhos, por exemplo, e vai viver a vida a vida mundana, fugindo da responsabilidade de criar seus filhos? O que acontece com uma pessoa dessa? Vai pagar caro. Numa outra encarnação, ela vai ter que rever tudo isso. Vai ter que vivenciar isso com muito mais dificuldade. Mas é diferente de alguém que quer fugir da responsabilidade de criar os filhos e se suicida. É muito diferente. Continuando aqui a nossa conversa, esse tema é muito bom, é muito rico, não é bom, ele é rico. Aqui alguém que está punido e já tentou o suicídio. Deia está perguntando aqui o que acontece com alguém que já tentou o suicídio. Eu queria dar uma atenção especial a esse ponto. Olha, muitas pessoas no mundo, por aí afora, já tentaram suicídio. Não foram poucas. As estatísticas são feitas para contar os que se suicidaram, mas não conta os que pensaram em suicídio. Até porque muitas pessoas que pensaram não registram isso, não dizem isso, não se conta nos cartórios, na polícia, onde quer que seja. Então, a quantidade de pessoas que pensou em suicídio é muito grande no mundo de provas e expiações.
E o que acontece, eu estou entendendo que a Déia está perguntando, o que acontece com alguém que pensou no suicídio, que tentou suicídio? Esse ponto eu estou dando uma importância nele porque ele é um ponto crucial. Alguém que tentou suicídio é alguém que precisa reagir imediatamente diante disso tudo que nós estamos falando. É alguém que já tem uma responsabilidade pelo fato de ter pensado no suicídio, de ter ensaiado, de ter atentado contra a sua própria vida física. Então já há aí uma grande responsabilidade, mas ainda não é uma responsabilidade que lhe tira o livre-arbítrio. É uma responsabilidade que lhe dá o amanhã para você se corrigir, que lhe dá as oportunidades para você saber refazer sua vida. É uma responsabilidade que ainda lhe dá a condição de escolha, de você fazer melhor aquilo que você não fez ontem. Aquele que pensou no suicídio, ele chegou na beira do precipício. O que ele tem que fazer? Se afastar imediatamente e levar junto consigo, para bem longe, aqueles que o estão induzindo. Porque, como eu falei, eu acho que, eu não posso dizer assim absolutamente, mas quase todos os suicídios têm um problema obsessivo por trás, de problemas de outras encarnações. Então nós temos que pegar esses irmãos que nos acompanham, inferiores tanto quanto nós, e levá-los para bem longe do precipício. E onde é que está, onde é esse longe? Abnegação, trabalho, dedique-se à caridade, ao perdão, vá adotar uma criança, vá para o hospital, vá para o orfanato, para um asilo, né? Sofra de amar os outros, gaste sua vida amando, perdoando. É assim que você sai do precipício e leva junto aqueles que lhe perseguem. Porque eles, com base no seu trabalho, na sua abnegação, eles vão ver que há um outro caminho a seguir. O caminho do amor, da caridade, né? O caminho da fé e da coragem. Aqui tem uma outra pergunta de Daniel, como ajudar alguém com pensamentos suicidas. É isso, Daniel, que eu acabei de dizer aqui. No mínimo, orar por eles. E se for possível, orientá-los, dar obras, não sobre esse assunto imediatamente, mas o Evangelho, levá-lo para um centro espírita, para uma palestra, para conhecer o assunto, para ele ter consciência do terreno que está pisando. Porque, no mínimo, nós temos que ter consciência do que nós estamos falando. Porque sem essa consciência, não tem como reagir. A gente vai ficar à mercê, né, do que pode acontecer. E não que a gente vai escolher. A gente vai escolher o caminho errado, que muitas vezes não foi escolhido por mim. É alguém que está me induzindo a isso. Como é que eu paro isso? Abnegação, trabalho, rale, ame, doe-se, faça caridade, perdoe. É assim que eu vou transformando as minhas chagas espirituais em caridade, em amor ao próximo. Mônica está dizendo aqui, combater a tristeza desmedida, que se arrasta por dias, é fazer um ponto destrutivo para o espírito. É fazer uma ponte destrutiva para o espírito. Diante da pandemia, então, o esforço é ainda maior, a fim de que não desistamos de nós e de Deus. Exatamente. A tristeza desmedida, ela é destrutiva. Então, se eu sinto uma tristeza, que todo mundo sente, não tem jeito. Se eu sinto uma tristeza, é normal sentir a tristeza. É normal a decepção, a angústia, aquele dia que a gente acha que está tudo errado. Normal na vida dos seres humanos ainda nesse estágio evolutivo. O que não é normal? O que é doentio? É quando eu acalento essa tristeza, essa angústia, 2, 10, 20 dias, 1 mês, 6 meses. Aí eu me torno presa fácil para a obsessão. E as ideias de suicídio vão aparecer para mim como uma alternativa. Uma ideia covarde. Uma ideia inconsequente. Então não alimentemos as nossas tristezas. Vamos para a rua. A rua não no sentido de ir para a rua agora na pandemia, mas levantemos a poeira. Olhemos onde é que a gente pode ser útil. Façamos a caridade, que é o antídoto para os nossos erros. Já dizia Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. Valéria está dizendo aqui o seguinte, tem um tema muito importante. Só um pouquinho aqui que eu estou... Tema muito importante, a Valéria está dizendo aqui, precisamos de mais aprendizado acerca desse assunto.
porque podemos estar vivenciando esse terror com amigos, famílias, ou até nós mesmos. A gente precisa dizer isso para nós. Eu queria que essa conversa que nós estamos tendo hoje aqui fosse uma conversa de cada um para si mesmo, para consigo. Vamos ser duro com a gente. Duro no sentido de aceitar a luta. Duro no sentido de procurar o caminho certo de combater o bom combate. Vamos mais aqui, Ivânia. Mais uma pergunta aqui, que a nossa hora está indo embora. 8h15. Então aqui, Trindade está dizendo aqui, né? Obrigado. A Valéria, como fica o caso do jovem que se suicida diante da condição homossexual? Pergunto isso porque tem acontecido muito. A culpa dos pais que não aceitam ou do próprio jovem? De todos nós. Né? Todos os problemas humanos são todos da humanidade. Todas as dores humanas há uma solidariedade humana dos espíritos que estão na Terra. Então, quando um jovem, esse problema da homossexualidade está muito forte, né? A sociedade não aceita, descriminaliza, o preconceito, né? Os pais não aceitam, e o jovem, por sua vez, não teve aquela preparação espiritual que eu falei no início. Então, essa carga e os seus problemas kármicos que estão se apresentando na vida, ele não suporta e busca essa alternativa. Então, ele comete um grave erro. Mas aqueles que não souberam educá-lo também, aqueles que usaram essa condição para poder induzi-lo, arcam com uma grande responsabilidade, que terão que colher nas outras encarnações, não tenhamos dúvida. Então a homossexualidade, ela precisa ser respeitada, educada, ela precisa ser entendida. Eu não posso crucificar, condenar a homossexualidade. É uma condição humana. Nós estamos aqui, como seres humanos, nesse estágio evolutivo de provas e expiações, trazendo enormes conflitos na área sexual, na área profissional, na área afetiva, de todo tipo. A questão dos conflitos na área da sexualidade são mais um de tantos que a gente tem. Portanto, nós não devemos crucificar ninguém, nem condenar ninguém por isso. Temos que aprender a amar e respeitar todas as pessoas, independentemente das suas escolhas, ou das suas dores que tragam consigo. Aqui, Márcia aqui de Recife, perguntando por que tem uns que se suicidam e outros não, mesmo tendo uma religião. É isso. Alguns se suicidam porque a ideia do suicídio chegou primeiro e ele não tomou uma atitude. Chegou outra vez e ele não tomou uma atitude. E a ameaça foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Chegou um ponto que ele ficou submerso. Afogou-se nessa ideia. E mesmo tendo religião, não conseguiu reagir. Por isso que o ponto importante dessa conversa hoje, reação. Reajamos. Quando a ideia de tristeza, de desgosto da vida, de suicídio chegar, sejamos fortes. Façamos o que tem que ser feito, eu já disse. Temos que fazer caridade. Se temos pais para cuidar, cuidemos dos pais. Se temos pais para compreender, compreendemos os pais. Se temos filhos, compreendamos os filhos, choremos as nossas lágrimas. Vamos fazer a caridade no orfanato, no asilo, no hospital. Vamos gastar as nossas energias pela abnegação, nos entregando, né? Morrendo pela vida e não fugindo da vida. Uma outra pergunta aqui também, Valéria ainda, gratidão pelo aprendizado que aqui me fez refletir, como somos responsáveis pelo outro. Não tinha pensado nisso. Pois é, Valéria, somos responsáveis sim, todos, uns pelos outros. Carlos Antônio aí também está dizendo, todos os vícios são considerados suicídios prematuramente? Sim, todos os vícios, em algum grau, também nos coloca na condição de suicida. Haja visto o caso do próprio André Luiz no livro Nosso Lar, ele narra essa condição, que foi considerado suicida por uma questão dele ter sido indiferente aos seus problemas gástricos, né, aos seus problemas que ele tinha na região do estômago, do esôfago, e ele continuava, ele mesmo sendo médico, continuava teimando no comportamento mental e fisiológico, na ingestão de alimentos nocivos. Ele foi considerado um suicida. É um caso menos grave, quando a gente comete o suicídio, por exemplo, que você não tem a consciência.
Não é aquele espírito que você tem, aquele suicídio que você tem consciência de que quer morrer. Às vezes a pessoa que tem um vício, ela não tem um vício para morrer, ela não tem um vício para se suicidar. Ela tem um vício para preencher um vazio, ou apenas uma mania, ou apenas um vício social, como é o álcool, por exemplo. Então as pessoas não têm esse propósito de tirar a vida, embora indiretamente o faça. Então, considerando aí as devidas, né, situações, há também uma responsabilidade, mas um grau bem menor, né? Então a gente tem que cuidar também para que os nossos vícios não nos levem ao suicídio involuntário. Quando a gente vê, por exemplo, artistas, pessoas que parecem felizes porque têm muito dinheiro e fama, morrerem de overdose. Essas overdoses sim parecem um suicídio voluntário, porque a overdose é um vício, é uma situação onde o ser humano quer realmente fugir. Quando o viciado toma uma dose muito grande do seu vício, é porque realmente ele está querendo fugir, ele está querendo se evadir do mundo real. E nessa ansiedade, nesse desejo de evadir-se do mundo real, acaba gerando um suicídio, que nesse caso é considerado voluntário. Graças a Deus, que tema bom, que conversa boa. Importante que a gente converse mais sobre isso, para que a gente se fortaleça aqueles que vivem conosco. Outra coisa que eu queria dizer aqui rapidamente. Se conhecemos alguém que se suicidou, não pensemos neles culpando, perguntando por que você fez isso. Essa pergunta dói. Se o suicida está sofrendo, está sangrando, ele vai sangrar muito quando eu pergunto a ele por que ele se suicidou. Não façamos isso. Se alguém se suicidou, oremos por ele, fortaleçamos, transmitamos esperança, perdão, peçamos a Deus que o perdoe e que lhe mostre os caminhos da reconstrução, mas nunca rememorando a cena do suicídio ou perguntando por que ele se suicidou. Agora sim, eu abri um parêntese agora, vamos fazer a nossa prece final, pedindo aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a todos vocês, aqueles que estão no atendimento fraterno, que agora se preparem no momento da prece, que os espíritos que nos acompanham, que identificam individualmente em cada um de nós as nossas necessidades, eles estão apostos para derramar sobre nós, na hora da prece, aquilo de que necessitamos. Coloquemos o nosso copo d'água, diminuamos a iluminação e vamos fazer a nossa prece final. Querido amigo Jesus, Santa Maria, Mãe de todos nós, a Senhora, a quem foi entregue a grande responsabilidade de cuidar da reconstrução daqueles que cometeram suicídio. A vós, querida Mãe Maria, pedimos por toda a humanidade. Pedimos por aqueles que se encontram cansados, por aqueles que não enxergam o sentido da vida, por aqueles que não conseguem levar as suas cruzes, por aqueles que estão pedindo socorro. Pedir que nesse instante, querida Mãe Maria, as suas bênçãos se espalhem por onde houver um coração fragilizado, por onde houver um irmão pensando no suicídio. Que as suas bênçãos, querida Mãe, se derramem sobre todos eles. E que a nós outros nos seja concedida a coragem e a esperança de continuar no cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações. Pedir que a Senhora nos mostre o caminho da reconstrução, do perdão, da dignidade, abençoando os lares, as famílias, aqueles que choram, os infelizes, aos enfermos, aqueles que estão vivendo o drama da pandemia, encarnados e desencarnados. De pedir especialmente, querida Mãe, pelos nossos irmãos que nos buscam em nossas horas de fraqueza, aqueles que querem se vingar dos nossos erros,
que também eles recebam as suas bênçãos, para que juntos aprendamos a nos perdoar reciprocamente. Muito obrigado, querida Mãe Maria, por tudo, e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Muito obrigado a todos, boa noite. Domingo, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar às 19 horas no culto do Evangelho. Uma boa noite a todos e até domingo. E o nosso abraço sincero.